Fala galera, vamos prosseguir com as nossas aulas e na aula de hoje vamos falar de sequência numérica, especialmente a progressão aritmética, que é um dos tópicos dos dois concursos, Polícia e Corpo de Bombeiro. Tudo bem assim? Vamos resolver questões CESP e se você perdeu a nossa primeira aula, onde a gente apresenta as fórmulas, os procedimentos, clica no card que vai aparecer em algum canto aí para você assistir a nossa primeira aula de progressão aritmética. Tudo bem assim? Lembrando a você que se as aulas estão servindo, se você está conseguindo desenvolver os conteúdos de matemática através da nossa aula, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha o vídeo com os amigos que estão estudando para esses concursos para nos ajudar no crescimento. Lembrando também que aqui na descrição do vídeo tem uma lista de várias questões CESP dos conteúdos que está lá no edital, que é geometria plana, espacial, analítica, probabilidade, estatística, análise combinatória, vários outros, inclusive progressão aritmética, tudo bem? Então vamos lá à nossa aula. Questão CESP 2018 que fala o seguinte: a tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma biblioteca que foram emprestados em cada um dos 6 primeiros meses de 2017. Então observe aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Ou seja, em janeiro foram emprestados 50 livros, fevereiro 120, março 250 e assim por diante. Situação hipotética: os livros emprestados no referido semestre foram devolvidos somente a partir de julho, ou seja, no 7º mês de 2017. E os números correspondentes às quantidades de livros devolvidos a cada mês formavam uma progressão aritmética em que o primeiro termo era 90 e a razão 30. Assertiva: nessa situação, mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir de 2018. Aí vamos fazer o seguinte, vamos anotar aqui, os livros foram devolvidos a partir do mês de quê? De julho. Então temos aqui julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses são os meses que restam até finalizar 2017. E a questão está dizendo que foi uma progressão aritmética onde o primeiro termo corresponde a quanto? 90 e a razão 30. Professor, não precisa nem aplicar fórmula, né? Não precisa nem aplicar fórmula, é só aqui, ó. Se o primeiro termo era 90, o mês de julho foi 90, depois mais 30, 120, mais 30, 150, mais 30, 180, mais 30, 210, mais 30, 240. Então observe que no primeiro mês de devolução foram devolvidos 90, no segundo 120, no terceiro 150 e assim sucessivamente. Aí observe o que a questão está falando. A questão está dizendo o seguinte: nessa situação, mais de 200 livros foram devolvidos somente em 2018. Não, veja que 200 livros foram devolvidos em novembro de 2017. Com isso, essa questão está errada. Tudo bem assim? Isso aqui é um conectivo muito importante para ser lembrado. Quando a pessoa diz somente, é exclusivo. É como se eu chegasse para você e dissesse: eu quero R$10 somente o mês que vem. Se você me entregasse R$10 amanhã, estava certo? Não, estava errado. Então, essa questão, muitos alunos dizem: professor, essa questão foi muito mal formulada. Não, muito pelo contrário, ela foi muito bem formulada. A banca caprichou e o enunciado dela confundiu a maior parte dos alunos. E quando ele diz somente a partir de 2018, não. 200 livros em novembro, como está aqui, ó. Novembro de 2017. Item errado. Próximo item, 2018 também. E é uma questão que, como aconteceu nas últimas provas da CESP, que cobrou tanto progressão aritmética quanto geométrica, colocou muita simbologia. E aqui é um exemplo desse tipo de questão, observe. Considere que a sequência seja formada pelos seguintes termos. Nessa ordem, 10, 12, 15, 19, 24, 30, 37. Nesse caso, a sequência, que sequência? Essa sequência aqui, ó, certo? Em que J é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, forma uma progressão aritmética, então tenho que pegar esta equação e substituir os números. No lugar de J eu vou colocar o primeiro número que corresponde a 1, depois eu vou colocar o segundo número que corresponde a 2, e assim sucessivamente. Quando eu colocar 1 no lugar de J, eu vou ficar com B1 vai ser igual a o A1 mais 1 menos o A1. Agora, quem é o A1, professor? Esses camaradas aqui, ó. O A1, A2, A3, A4, A5, são esses caras aqui, certo? Com isso eu vou descobrir o B1, que já é outra sequência, certo?
O B1 vai ser igual ao A1 mais 1, que no caso vai ser o A2. Observe, quando eu fizer essa soma aqui, eu vou ter o A2 menos o A1. Concorda? Ou seja, o B1 ele vai ser o A2, que é quanto? 12, menos o A1, que é quanto? 10. Com isso, nós vamos ficar com 2. E eu vou fazer o mesmo processo para o número 2. Veja que quando eu fizer o mesmo processo para o número 2, eu vou fazer aqui ao lado, ó, eu vou ficar aqui o B2, ele vai ser igual a 3 menos o A2. Quando eu fizer a substituição aqui, ó, vai ficar 2 mais 1 vai ser 3, e aqui vai ser exatamente o A2. Com isso, o B2 ele vai ser igual a 3, quem é o A3? 15, e o A2 é quanto? 12. 15 menos 12 vai ser quanto? 3. Vamos prosseguir na nossa sequência. O B3 ele vai ser igual ao A4 menos o A3. O B3 ele vai ser igual o A4, quem é o A4 é o 19, menos o A3, quem é o A3? 15. 19 menos 15 é 4. Com isso eu já posso escrever os 3 primeiros termos da minha sequência, ó, que é 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Isso aqui formou uma progressão aritmética? Sim, formou uma progressão aritmética de que razão? Razão 1, ó. 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Muito provavelmente o outro seria 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Aí a questão está perguntando, forma uma progressão aritmética? Sim, certo, forma uma progressão aritmética, com certeza. Tudo bem assim? Mais outra questão fala o seguinte, com relação à sequência numérica A1, A2, A3 até o AN, julga os itens subsequentes. Se a sequência estiver em progressão aritmética com razão, vamos logo anotar aqui, ó, com razão igual a 10 e o primeiro termo A1 igual a 5, logo o A10 ele vai ser maior que 100. Então perceba que eu preciso descobrir o A10. E como é que eu vou descobrir o A10? Aplicando a fórmula lá do termo geral. O A10 ele vai ser igual ao A1 mais 9 vezes a razão. O A10 ele vai ser igual a 1, que corresponde a quanto? A 5, mais 9 vezes a razão, que é 10. 9 vezes 10 vai dar 90. 90 mais 5, 95. Então o A10 ele vai ser quanto? 95. E a questão está dizendo que ele é maior que quanto? 100. Maior que 100 não, errado, falso. O A10 ele é igual a 95. Tudo bem? E com isso chegamos ao final da nossa aula. Espero que essa aula tenha ajudado você. O grande dia se aproxima. Tudo bem assim? Fique atento nas nossas aulas que a gente vai tentar programar uma revisão de todos os conteúdos do Corpo de Bombeiro para fazer na última semana de aula. Tudo bem assim? Valeu e até o próximo vídeo.